voltamos para mais um bloco tratando aí dos agentes públicos. Lembrando que esse tema, agentes públicos, faz parte do assunto organização administrativa do Estado. Então é como se a organização administrativa do Estado, a estrutura da administração, fosse um capítulo, e um dos temas importantes desse capítulo, um dos assuntos, é o assunto dos agentes públicos. No bloco anterior, nós finalizamos tratando dos agentes políticos, que é uma subespécie de agente público, e agora nós vamos tratar dos servidores estatais. Na tela comigo, servidores estatais é uma nomenclatura utilizada aí para os doutrinadores mais modernos, mas também podem ser chamados de agentes administrativos. Eles também podem ser chamados de agentes administrativos. Então, a nomenclatura servidores estatais ou simplesmente agentes administrativos, diferenciando-os dos agentes políticos. Lembrando que tanto os agentes políticos quanto esses aqui, os servidores estatais, fazem parte do gênero que é agente público. Vamos lá. Primeiro aspecto, são as pessoas naturais, seres humanos vivos, né? As pessoas naturais que mantêm uma relação de trabalho com o Estado com as seguintes características. Então eles mantêm uma relação de trabalho. E aqui vale a pena destacar que, se compararmos essa categoria com a categoria anterior dos agentes políticos, a gente vai perceber que os agentes políticos, eles mantêm um vínculo de representação ou representação popular. Aqui não. Aqui eles mantêm uma relação técnica de trabalho. Quais são as características marcantes aí desta categoria de servidores estatais? Natureza profissional. O vínculo mantido com o poder público é de natureza técnico-profissional. Além disso, em caráter não eventual. Como regra, eles atuam em caráter o quê? Não eventual. Há exceções? Há. Uma exceção aí, olha, seriam os temporários, que a gente vai ver mais à frente, os contratados temporariamente. Mas, em regra, eles não têm um caráter eventual, esporádico, são em caráter contínuo ou permanente. Além disso, sob um vínculo de dependência. Esse vínculo de dependência significa que a sua atuação depende subordinativamente de autoridades hierarquicamente superiores, financeiramente dos recursos públicos e bens, equipamentos para atuar, e da remuneração paga pelos cofres públicos, necessariamente aí pelos cofres públicos. Muito bem, continuando. Os servidores estatais são pessoas naturais legitimamente investidas em cargo, emprego e função pública. Vejam que ocupantes de mandato eletivo não podem se encaixar nessa categoria. Ocupantes de mandato eletivo sempre se encaixam na categoria dos agentes políticos. Agora, é sempre um cargo, emprego, agente político não pode ser emprego, função pública, e aí vem o importante, sob o comando dos agentes políticos de governo. Ou seja, essa categoria de agentes públicos, os servidores estatais, também chamados agentes administrativos, eles estão necessariamente subordinados hierarquicamente a um órgão ou autoridade política superior. Outro aspecto, exercem função política? Não. Exercem função técnico-administrativa de planejamento, coordenação, controle, fiscalização e execução das funções administrativas e não das funções políticas de comando, das funções meramente o quê? Administrativas. E, mais um detalhe, não respondem por crime de responsabilidade. Então, gravem isso. Essa categoria dos servidores estatais, também chamados agentes administrativos,
eles não respondem por crime de responsabilidade, que daria origem lá ao impeachment. Eles só podem responder, e aí a gente vai tratar aqui, eles só podem responder pela improbidade administrativa. E aí, realmente, eles respondem. Por quê? Porque a improbidade, do jeito que está lá no artigo 2º da lei de improbidade, todo aquele que de algum modo exerça cargo, emprego, função, ainda que transitoriamente e sem remuneração, independentemente do vínculo, todo esse nessa condição vai estar submetido à improbidade. Mais um detalhe, sujeitam-se a um regime jurídico infraconstitucional. O regime jurídico predominante deles é regido por estabelecido numa lei, não na Constituição, com apenas algumas garantias especiais. Inclusive, essas garantias especiais podem estar na Constituição. Que garantias são essas? A estabilidade, que vale aí só para o caso do ocupante de carga efetiva, a estabilidade. Além disso, irredutibilidade de vencimentos é uma outra garantia importante. Bom, agora a gente vai para a primeira espécie de servidores estatais. O que eu recomendo a você? Quando nós abrimos o assunto agentes públicos, eu fiz um esquema que mostra agente público como gênero, aí vem agentes políticos, servidores estatais, suas subespécies e os particulares em colaboração. Sempre que você tiver alguma dúvida, você vai lá nesse esquema, que eu coloquei agente público, abri uma chave grande, vai nesse esquema para você se localizar. Então aqui nós estamos tratando de uma subespécie de servidores estatais. E os servidores estatais, por sua vez, são uma espécie de agente público. Então, servidores públicos, primeiro aspecto, são regidos por um regime estatutário. No caso da área federal, de servidor público da administração direta, autárquica e fundacional federal, esse estatuto seria a Lei 8.112/90. Mas cada estado tem a sua própria lei estadual estatutária dos servidores. Inclusive os municípios podem ter também. São investidos em. Então, como é que se dá a investidura? Quem é considerado servidor público, também chamado estatutário, servidor estatutário, também chamado estatutário, né? Simplesmente estatutário. Eles são investidos em cargo efetivo, é aquele que exige concurso, cargo em comissão e função de confiança. Aqui eu quero deixar um registro bem claro, que é o seguinte: se eventualmente você já está com a informação na sua cabeça de que cargo em comissão não é estatutário, arranque essa informação daí. Se eventualmente você está na sua cabeça com a percepção, a informação de que cargo em comissão é diferente de estatutário, arranque essa informação daí. Se eventualmente essa informação ainda não está na sua cabeça, não deixe entrar. Por quê? Porque a própria Lei 8.112, que é um exemplo de estatuto, lá no artigo 9º, diz que as pessoas são providas nos cargos de duas maneiras: provimento em cargo efetivo e provimento em cargo em comissão. O que acontece? O estatuto, por exemplo, a Lei 8.112, traz uma série de direitos e vantagens. Só que nem todos esses direitos e vantagens são aplicados a ocupante de cargo em comissão. A maioria dos benefícios, direitos, vantagens são aplicados a quem é ocupante de cargo efetivo. Mas só por curiosidade, eu vou te dar um exemplo de uma vantagem pecuniária que somente pode ser concedida a quem ocupa cargo em comissão: o auxílio moradia. Se você consultar o artigo 60A, 60B, 60C e 60D da Lei 8.112,
que rege os servidores públicos civis federais, você vai perceber que para receber o auxílio moradia, só ocupante de cargo em comissão, cargo de natureza especial, equivalente aí a cargo em comissão. E por último nós temos a função de confiança. O que nós vamos fazer agora? Vamos analisar detalhadamente os principais aspectos relevantes para a sua prova de concurso de cada um deles. Cargo efetivo, cargo em comissão, função de confiança. Esse vai ser o nosso assunto seguinte, analisar esses detalhes, porque é muito importante e sempre cobrado aí nos concursos públicos. Vamos lá. Então, o assunto ainda é servidores públicos e agora a gente vai abordar detalhes sobre quem ocupa cargo efetivo. Lembrando que quem ocupa cargo efetivo nada mais é do que um servidor público, uma subespécie de servidores estatais ou agentes administrativos. Muito bem. Cargo efetivo, primeiro detalhe, exige concurso público para investidura. Então, para que uma pessoa natural seja investida num cargo efetivo, antes ela tem de ser aprovada em um concurso público de provas ou de provas e títulos. Primeiro detalhe. Mais um detalhe. O ocupante, que vai ser você, sujeita-se a estágio probatório. Com calma, isso é tema de um outro assunto, lá da Lei 8.112, mas o estágio probatório, 36 meses. Assunto para um outro momento aí, tratando do estatuto. Muito bem, outro aspecto. O ocupante pode adquirir estabilidade no serviço público. O ocupante pode adquirir estabilidade no serviço público. Inclusive, isso é o que garante o artigo 41 da CF. É o que permite o artigo 41 da CF. É claro que quando você for estudar o estatuto próprio aí do seu cargo como estatutário, você vai perceber quais são os requisitos necessários para atingir essa estabilidade. Que além de cumprir o prazo mínimo de 3 anos de exercício, você tem que ser aprovado no estágio probatório e outros aspectos. Muito bem. O cargo efetivo vincula-se a regime próprio de previdência. Então, o regime básico de previdência é o regime geral, administrado lá pela autarquia INSS, regime geral de previdência. Mas os servidores públicos estatutários, ocupantes de cargo efetivo, eles se submetem a um regime próprio, especial de previdência. Regime próprio de quê? De previdência. Eu vou dar um exemplo aqui, só para você perceber. Quem é regido pelo regime de previdência dos servidores públicos efetivos, lá nos termos do 8.112, ele pode gozar de até 24 meses de licença para tratar da própria saúde, com a remuneração integral. Olha que coisa linda, olha, remuneração integral. Agora, quem é ligado ao regime geral, de previdência, agora com a alteração recente, após 30 dias para tratamento da própria saúde, é que ele vai poder requerer o seu benefício, o auxílio-doença. Com um detalhe, ele nunca vai ser integral do salário do trabalhador. Então, só para mostrar que ele tem um vínculo próprio de previdência. Além disso, sujeita-se a inacumulabilidade de cargos, empregos e funções. E aí eu sugiro a leitura, muito importante, do artigo 37, incisos 16 e 17, ambos da CF. Essas são as características aí, os aspectos mais importantes no tocante ao ocupante de cargo efetivo. Agora, ainda tratando dos servidores públicos, vamos tratar dos servidores públicos que ocupam cargo e comissão. Na tela, concentração para a gente ver que aspectos são relevantes sobre quem ocupa cargo e comissão. Muito bem. Primeiro, não exige concurso público para investidura. Isso é o que você vai encontrar no artigo 37, inciso 2º da CF.
Por quê? Porque a CF diz que quem ocupa cargo em comissão, ele é um cargo de livre nomeação, não precisa concurso, e também de livre exoneração. O segundo aspecto, o ocupante não se sujeita a estágio probatório. Não há que se falar em estágio probatório para quem exerce e ocupa cargo em comissão. Mais um detalhe, o ocupante não adquire estabilidade. Se você só ocupa cargo em comissão, você não tem essa possibilidade de adquirir estabilidade no serviço público. Mais um detalhe, quem exerce exclusivamente, cargo em comissão, vincula-se ao regime geral de previdência. O que é isso? Se aquele seu chefão lá no serviço público, ele é investido apenas num cargo em comissão, ele não tem as prerrogativas que você tem, por exemplo, do regime de previdência próprio dos servidores estatutários, porque ele está ligado ao regime geral de previdência. Então, a aposentadoria dele não vai ser como a sua aposentadoria. E aí você encontra isso aonde? É o parágrafo 13 do artigo 40. Ao servidor ocupante exclusivamente, olha aí, exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social, que é aquele lá do INSS, o regime geral. Então aí, esses aspectos. Vejam todos esses aspectos importantes aí sobre o ocupante de cargo em comissão. Eles volta e meia são cobrados em concurso. É importante você dominar e conhecer essas informações. Além disso, continuando a respeito das características de quem ocupa cargo em comissão. Quem ocupa cargo em comissão só pode... O cargo em comissão, o cargo em si, olha aqui, ó, o cargo em si, somente podem ser criados desses cargos para as atividades de quê? Atividade de chefia, de direção e assessoramento. Isso é o que você encontra, e aí vale a pena a leitura, artigo 37, inciso 5º da CF. Vejam que eu não vou obrigar que você leia e domine com perfeição todos os artigos da Constituição. Mas, na parte que me toca, esses dispositivos que eu venho ressaltando e colocando aqui, que não são muitos, da Constituição, são fundamentais você ler e reler, compreender para a sua aprovação. Então, pelo menos esses dispositivos você tem que dominar com segurança. Então está aqui esse detalhe. Então diz aí, ó, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidor ocupante de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições de percentuais mínimos, destinam-se, aqui é o que é importante, destinam-se aqui apenas para direção, chefia e assessoramento. Então, cargo em comissão, função de confiança, apenas para as atividades de chefia, apenas chefia, direção e assessoramento. É o que a própria Constituição estabelece no artigo 37, inciso quê? Inciso 5º. Continuando, ainda a respeito do cargo em comissão. Vejam quantas informações relevantes que você vai poder confirmar aí quando for fazer exercício de provas de bancas anteriores. Sujeitam-se à regra da inacumulabilidade de cargos, empregos e funções. E aí, como eu disse a vocês, você vai ler o artigo 37, inciso 16 e inciso 17 da CF. Mais um aspecto relevante. São preenchidos. Como é que faz para preencher? Por livre nomeação e exoneração nos termos da lei. Isso
é o que fundamenta o próprio artigo 2º, aliás, o próprio, vamos apagar aqui esse registro, nossa borracha, o artigo é o artigo 37. Artigo 37, o inciso é que é segundo da CF. Tá aí. Mais um aspecto importante. Agora, ainda sobre servidores, vamos tratar da função de confiança. Quem exerce função de confiança. Então, só recapitulando, quando se fala servidor público, eu estou falando de um estatutário que pertence à categoria de servidores estatais, também chamados agentes administrativos, que por sua vez são agentes públicos, o gênero, né? Então, são 3 espécies de servidores públicos, também chamados estatutários. Ocupante de cargo efetivo, nós já vimos, ocupante de cargo em comissão, acabamos de ver, e agora os que exercem função de confiança. Primeiro, não exige concurso para a investidura. Professor, mas lá naquele artigo 37, inciso 5º, diz que função de confiança é para quem necessariamente já é servidor público efetivo de carreira. Sim, para você entrar no cargo efetivo é obrigatório concurso. Mas, dentre aqueles que ocupam um cargo efetivo, a escolha de um deles para exercer função de confiança, essa escolha não é com base em concurso. É livre designação e livre dispensa. Então, não exige concurso para investidura na função. Mais um aspecto. Somente pode ser criada para que atividades? Nós já vimos isso. Chefia, direção e assessoramento. As atividades comuns de cada órgão, comuns e permanentes de cada órgão ou entidade, as tarefas corriqueiras, não podem ser exercidas porque ocupa função de confiança e cargo em comissão. Cargo em comissão, função de confiança é só para a tarefa de chefia, direção e assessoramento. Além disso, quem ocupa a função de confiança sujeita-se à regra da inacumulabilidade. E aí, nós já mencionamos, é aquele dispositivo lá, artigo 37, incisos 16 e 17, você já anotou aí mais de uma vez, é o dispositivo que veda a acumulação. Lembrando que quando você for ler esse dispositivo, você vai encontrar 3 exceções, não é? Havendo compatibilidade de horários, dá para acumular. Se houver compatibilidade de horários, dá para acumular 2 cargos privativos de professor, 1 cargo privativo de professor com outro técnico científico e 2 cargos de profissional da área de saúde com profissão regulamentada. São as exceções a essa proibição da acumulação de cargos públicos. E, mais um detalhe, somente pode ser exercida por quem já é ocupante de cargo efetivo. Então, só você ou um dos seus colegas ocupante de cargo efetivo pode, ou seja, servidor de carreira. Servidor de carreira. Isso é o que você encontra aqui, ó. Isso é o que você encontra no artigo 37, inciso 5º, só para quem já é servidor de carreira aí. Claro, né? Vamos colocar aqui, não tem estágio probatório na função, e não tem estabilidade em razão da função. Não tem estabilidade em razão da função, claro. Agora, uma pergunta muito comum. Professor, eu sou servidor efetivo, concursado de carreira. Para que eu possa ser designado para uma função de confiança ou nomeado para um cargo em comissão de chefia, eu preciso já ter concluído o estágio probatório? A regra é não. Agora, para você exercer um cargo em comissão em outro órgão diferente do seu, para você exercer um cargo em comissão, você que é servidor efetivo, para você exercer um cargo em comissão em outro órgão fora do seu, nos termos da Lei 8.112,
você só pode fazê-lo se for durante o estágio probatório, só se for para cargos de nível DAS, direção e assessoramentos de nível 4, 5, 6, que são os mais elevados. Mas é um detalhe que você estuda com mais calma ao estudar a Lei 8.112. Então esses são aí os detalhes relevantes. Bom, o nosso próximo tema é o tema de empregados públicos. Só para você se situar, estamos falando dos agentes públicos, já tratamos dos agentes políticos, agora estamos tratando dos servidores estatais, também chamados agentes administrativos. Desses servidores estatais, nós já vimos os servidores públicos, que são estatutários, e o nosso próximo passo é tratar dos empregados públicos. Vamos concluir esse bloco agora, e no próximo bloco a gente volta para tratar dos empregados públicos. Eu aguardo você para esse assunto.